né, não é um tema... Existem algumas polêmicas, né? A questão da evolução. E principalmente na criação de espíritos. Há mais de 20 anos atrás, eu ouvi numa palestra do Sr. Honório, lá na nossa casa, e o Sr. Honório começou a falar, né? Falar sobre a criação dos espíritos. Né? Deus cria os espíritos, né, gente? O porquê que Deus cria espírito, ninguém sabe, né? Só perguntando para ele, né? O porquê, qual o motivo. E o Sr. Honório falou para nós assim, eu vou puxar pela minha memória. Tipo assim, como é que vocês acham? Deus criou os espíritos. O que acontece depois? Deus solta eles de paraquedas para o universo afora? Aonde caiu no planeta que caiu, é isso mesmo? E o Sr. Honório falou para a gente assim, que eu penso que é uma teoria, né? E eu comungo dessa teoria dele. Ele fala que Deus cria os espíritos, que vai habitar os corpos dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, dos cristos, dos espíritos puros, dos espíritos felizes, dos espíritos regenerados, dos espíritos em provas e expiações, dos espíritos primitivos. Aí vai habitar o corpo dos animais, que depois vai habitar o corpo dos vegetais, que chega até o mineral, né? Que chega até o mineral. Aí, quando ele chega nessa condição, que ele saiu de Deus, da luz, né? E foi se apagando. E aí chega na condição de mineral. Parece papo de louco, que não é da doutrina espírita, vai achar isso. E depois ele começa a sua caminhada, né? Nós temos até aquela música, né? Vários centros espíritas cantam, né? Que fala que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Né? Isso é baseado no que Leon Denis fala, né? Leon Denis fala para nós. Na planta a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem ela acorda, conhece-se, possui-se, torna-se consciente e a partir daí o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então está lá no livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Então, a gente vê essa questão da criação divina e uma coisa sempre me chamou a atenção, né? E eu tive esse questionamento por décadas. Por que nós, todos, fazemos parte desse rebanho de Jesus? Né? Por que Jesus nos escolheu? Né? Porque ele fala igual ele fala lá no Evangelho: Pai, das ovelhas que me confiastes, nenhuma se perderá. E eu ficava encucado com isso. Por quê? Se não existe acaso no universo, né, por que Jesus nos escolheu? Ou foi uma ordem de Deus? Não, Deus deu uma ordem para Jesus: ó, você vai receber esses espíritos aqui, ó, porque esses aqui já foram expulsos de Sírios, que foi para a Capela, de Capela já veio para a Terra e vai continuar sendo expulso para outro planeta. O porquê disso? Por que Jesus nos escolheu? Qual que é a ligação de Jesus? Por que desse amor que Jesus tem por nós? Será que é de graça? Será que existe uma ligação entre a gente e Jesus? Aí eu ficava, e isso me intrigava. Tem que ter um motivo de Jesus me aceitar no rebanho dele. Tem que ter um motivo. E isso foi passando anos e anos e anos. E lá na outra casa a gente tinha um estudo do Evangelho que durou por mais de 10 anos, humildinho. E um dia eu conheci Pastorino, Carlos Torres Pastorino. E me falaram do Evangelho da Sabedoria de Pastorino. E eu procurei esse Evangelho e ganhei, na época, nem lembro se era CD ou se era disquete, nem lembro, de Pastorino para a gente estudar o Evangelho. E comecei a ler Pastorino, gostei, li outros livros dele, achei muito interessante.
E em um desses estudos meus de pastorino, né, e eu sempre questionando por que Jesus nos amava tanto, e pastorino fala assim nesse estudo dele: Jesus nos ama desde quando éramos células em seu corpo. Aí eu falei assim, aí minha ficha caiu, eu falei, tá aí da onde vem esse amor de Jesus. Tá aí da onde vem esse amor de Jesus. Né? Então Jesus nos ama há tanto tempo, gente, que é de incontáveis eras, a gente não tem noção. Né? Então aí eu vi da onde que vem essa ligação de Jesus com a gente. Né? Então eu comecei a entender esse amor que Jesus sente por nós. Ele já nos conhece há bilhões de anos. E passado o tempo, eu com essa coisa alegre de saber qual que era a minha ligação com Jesus, né? E daquelas coincidências, né? Me chega um texto, um livro para mim ler. E eu lendo esse livro chamado A Evolução Compartilhada, na lição 89, olha o que fala para nós aqui. Evolução das células. Olha o que fala esse texto. Esse capítulo. A grande oportunidade de progresso para a raça humana é a chance de evolução sobre a vida física, neste plano, nessa dimensão terrestre onde nos encontramos. Então, a grande oportunidade que nós temos de evolução, de progresso, é a reencarnação. É a reencarnação. Porque a reencarnação ela vai acelerar o nosso progresso. Né? Principalmente nesse plano físico que a gente encontra. Tá? Aí ele continua. Sabemos que o corpo físico ainda é muito grosseiro, com características ainda desconhecidas pela ciência. O nosso corpo físico realmente ainda é grosseiro. Mas se pegarmos o homem das cavernas, né, e trazer para os dias de hoje, a gente vê que o nosso corpo físico foi muito melhorado. Né? O corpo físico do homem das cavernas é muito mais grosseiro, tanto que eles mediram o osso do crânio do homem das cavernas, ele é dessa grossura, o nosso já é fininho. Tinha um cérebro pequeno, o nosso já aumentou. Então houve uma evolução no nosso corpo físico, mas ainda continua grosseiro. Mas ele está sendo rarefeito ao passar da nossa evolução. E também, se a gente for pensar direito, a ciência fala que os homens e os ratos compartilham imensa maioria de genes, que a diferença nossa entre um homem e um rato é de 300 genes. Então a gente está mais pro animal, né, do que qualquer anjo aí, qualquer espírito mais puro. Aí ele continua aqui com a gente. Se soubéssemos que dentro dele existem bilhões de seres individualizados. Só um minuto aqui. Se soubéssemos que dentro dele existem bilhões de seres individuais fazendo a sua evolução na marca do tempo, na trajetória do progresso diante da eternidade criada por Deus, permaneceríamos sempre em alerta com os nossos pensamentos, a fim de não interferirmos na sua evolução, porque existe de ambas as partes uma ligação física e espiritual. Olha o que ele fala para nós aqui. Então, se a gente soubesse, se a gente tivesse essa ciência, que dentro de nós existem bilhões de seres individualizados, cada um com a sua individualização, individual, né? Evoluindo na marcha do tempo, crescendo espiritualmente, evoluindo, né? Diante de toda a imortalidade que Deus, né? Toda a eternidade de Deus, nós ficaríamos alertas com os nossos pensamentos. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Por quê? Porque um pensamento que eu tenho negativo vai influenciar negativamente nesses bilhões de seres que habitam dentro de mim, principalmente nossas células. Né? Um pensamento positivo vai influenciar positivamente nelas, criando assim boas sensações para mim. Então eu posso atrasar, né, ou ligar o tubo da evolução desses seres que habitam o meu corpo, dessas células e outros tantos seres vivos que habitam lá, que são todos individuais. São todos individuais. Então, para que a gente não possa interferir, né, na evolução desses seres, né, a gente tem que
observar o que Jesus fala, orar e vigiar esses pensamentos. Para que a gente para que a gente não possa interferir na evolução desses pensamentos, desses seres, nem atrasar a evolução deles. Porque há uma ligação, tanto física quanto espiritual. Né? Porque o nosso corpo é ligado ao perispírito, célula a célula, molécula a molécula. Então, esse meu corpo aqui é uma cópia do meu corpo perispiritual. Detalhe, Márcio, esse corpo perispiritual, ele é o mesmo. É o mesmo. Em todas as nossas encarnações. É o mesmo. O que muda é o corpo físico. O físico. Ele vem acompanhando a gente desde o início. Desde o início. Na época das cavernas, o perispírito está com a gente. Ele vem, vai evoluindo, de acordo com o nosso corpo vai evoluindo, né? E essas células, olha para você ver que a ligação é física, tá? E espiritual. Né? Se a ligação é física e espiritual, principalmente questão de espiritual, elas vão te acompanhar. Você é responsável por elas. A célula de hoje é o anjo, a célula de ontem é o anjo de hoje. É o anjo de hoje. Aí continua aqui. Há um elo de crescimento e progresso entre todas as criaturas filhas do Criador. Então, há um elo, a gente nunca vai evoluir sozinho, gente. É impossível me isolar no meio da mata e evoluir, crescer. Eu não vou conseguir. Né? Todos nós somos seres gregários, nós precisamos um do outro para evoluir. A gente só evolui em sociedade. A gente só é feliz se o outro for feliz. Né? A gente, igual o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, na sua última reencarnação, foi a última reencarnação que ele fez no planeta Terra, foi concedido a ele a escolher qual planeta, qual lugar do plano espiritual superior ele queria viver. E ele não quis. E ele falou, enquanto... Isso é um espírito puro, feliz. Enquanto ainda houver lágrimas das pessoas que eu amo aqui na Terra, eu não vou sair daqui. Porque não tem como ele ser feliz lá, deixando pessoas que ele ama aqui embaixo sofrendo. Né? O livro Renúncia, a Alcione, ela fez isso. Ela podia ficar lá na dela, tranquilaça lá em Sírios. O que eu vou fazer lá embaixo? Não, mas a pessoa que ela amava estava lá embaixo, passando por dificuldades. Eu quero dar uma força para ela. E ela foi. E o Dr. Bezerra de Menezes se recusou a ir para planos superiores, porque ainda tinha gente que ele amava aqui no planeta Terra sofrendo. E ele ficou. Então há esse de crescimento, de progresso. Ninguém é feliz sozinho, ninguém evolui sozinho. Gente, até para a gente passar raiva, a gente precisa do outro. Certo? Vou falar. Lembrando que o Bezerra ele ficou como espírito, não reencarnou. Não, reencarnou, ele não precisa reencarnar. A não ser que ele queira. Para precisar, não precisa. É igual agora no livro do Divaldo Filho, 2025, né? Que ele fala que vai reencarnar aqui, sei lá, 300, 500 mil espíritos, está no livro dele lá. 300 a 500 mil espíritos vindo de todo o universo, quer dizer, eles se candidataram para reencarnar na Terra. Precisa? Não. Sim, para eles, no caso, nós precisamos deles. E Divaldo fala que vai ser uma revolução nas artes, né, e cita vários, né, espíritos que não reencarnam mais na Terra, que reencarnaram, que foram grandes artistas aqui, né, na área da arte, na área da música, né, que estão voltando porque eles querem voltar para ajudar a Terra nesse momento de evolução. Aí da música clássica, eu não vou lembrar. Isso, eu também não lembro. Saturno, voltar aqui, Júpiter. Júpiter, né? Então eles vão voltar, tá? Eles vão voltar para ajudar nessa evolução do nosso planeta Terra. Então, para você ver, então nós temos esse elo de progresso entre todas as criaturas. Então, não tem como a gente evoluir isoladamente. A gente só evolui em grupo, em sociedade.
No momento em que o homem emite um pensamento de desequilíbrio, amargura e rancor, esses bilhões de seres, ao receberem essas energias destruidoras, entram em processo de decadência, atrasando a sua evolução e causando enfermidades no corpo físico do homem. Olha que interessante, né, gente? Então, no momento que eu emito aquele pensamento de desequilíbrio, né, de amargura, de rancor, de mágoa, de ódio, né, esses seres, essas minhas células, elas recebem essas energias negativas ali, que são energias verdadeiramente destruidoras, que vão afetar o meu corpo físico, assim também como vai afetar o meu corpo espiritual, que vai gerar reflexos nele, né? Então essas energias, né, vão fazer com que meu corpo vai adoecer. Tem um livro de Martinho, como é que é Martinho? Tem um nome assim. E ele fala, né, a causa do pensamento e qual a doença que ela vai gerar o pensamento ruim, né? E qual a doença que ela vai gerar no seu corpo. A raiva, o ódio, muitas vezes causa problemas de fígado, de estômago, né? A mágoa gera câncer. Né? E não só de fazer isso, como também traz o texto para nós, eles estão destruindo e atrasando a evolução de bilhões de seres que habitam o nosso corpo. Né? Almas, espíritos que habitam o nosso corpo. Isso é uma nomenclatura, porque Deus cria espíritos, né? O princípio realmente é inteligente, porque ainda não desenvolveu o inteligente, mas em si é o espírito. Em si é o espírito. E a gente, na doutrina espírita, a gente chama de princípio inteligente, aquele espírito ainda que está lá e no início da sua evolução, né? Que não desenvolveu a inteligência ainda, né? As palavras de amor e carinho, por outro lado, transmite a esses seres que habitam em nós entusiasmo, saúde, alegria, motivação, gerando neles reações positivas que passam a iluminar a aura dos próprios homens. Ô, gente, a gente já tem aquela frase, né? Mente sã, corpo são. Então, né, se a gente está gerando amor, se a gente está praticando a caridade, essas vibrações boas, né, a gente vai gerar para o nosso corpo saúde. Né, e em contrapartida, vai gerar também a esses seres, né, saúde, né, vai contribuir para a evolução deles dentro do nosso organismo. Dentro do nosso organismo. E vai iluminar a nossa aura. Né, a gente vai ficar mais brilhante, a gente vai dar um brilho maior em nós, né? Nossa aura vai brilhar. Em 1977, 78, por aí, a NASA, né, foi até lá em Uberaba para fazer umas análises no Chico Xavier, pesquisar o Chico Xavier. Então eles foram medir a aura do Chico e diz que a aura do Chico tinha mais ou menos entre 10 a 20 metros de circunferência. Por quê? Porque o Chico mantinha os pensamentos positivos, fazia muita caridade, falava muito de amor, né? Falava muito de amor. Então ele expandia aquela aura dele, né? A nossa, eu acho que talvez no momento aí de a gente fazer algum gesto bom, quem sabe aí 1 milímetro assim a gente consegue fazer com que ela brilhe, né? Fazer com que ela brilhe. Ô Márcio, hoje na Rússia, nos aeroportos da Rússia, tem um aparelho que é energia, energia, que eles utilizam para detectar terroristas, pessoal que tomaram intencionados, aí, vamos dizer assim. Esse aparelho ele capta a energia e a energia fica de cor diferente. Se o cara está com má intenção, mesmo que ele esteja ali sentado tranquilo, se ele está com pensamentos, com essa energia de fazer algo errado, fica negro. Fica vermelho, fica negro, já tem. A foto Killian, né? A foto Killian, ela fotografa a sua áurea. Parecido com esse. Ele esteve aqui em Moeda. Killian, eu conheci ele. Conheceu? Ah, que legal. Então, a foto Killian, se a pessoa está fazendo uma obra falando de amor, ele fotografa a aura dela, está brilhando, está clara, né? Tá clara. Mas se a pessoa estiver com pensamentos negativos, né, com mágoa, rancor, essas coisas, a áurea dela fica escura. Então, a foto Killian já faz isso também, né? Mais ou menos esse princípio aí que você está falando. Com certeza.
Então, as palavras de amor, de carinho, gente, vão trazer saúde, evolução para as nossas células. E, consequentemente, saúde e evolução para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, né? Quando emitimos pensamento de destruição, no entanto, isso pode ser comparado a uma guerra nuclear, onde as partículas atômicas incendeiam, destruindo o corpo que, para esses seres, representa seu mundo, causando destruição no corpo espiritual. Olha, gente, quando a gente tem aquele ataque de nervo, aquele ataque de raiva, nós estamos jogando no nosso corpo uma bomba atômica que está atrasando e destruindo a evolução de milhares de seres. E nós temos que ter essa consciência que dentro da gente existem milhares de seres também evoluindo, crescendo espiritualmente. Igual nós falamos no início, o anjo de hoje é o Cristo de amanhã. Desculpa, a célula de hoje é o anjo de amanhã. Então eles estão evoluindo, né? Então quando a gente tem esses ataques de mágoa, de raiva, é como se soltasse uma bomba atômica. Olha para ver como é que a gente fere o nosso corpo. Quantas vezes quando eu sinto raiva, eu passo mal de estômago. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente sente, com o que a gente, né? Porque o sentimento ele vai dar o tom do meu pensamento. Ele vai dar o tom do meu pensamento. Então a gente vai, e além da gente prejudicar o nosso corpo espiritual, a gente está prejudicando esses bilhões de seres, né? E o nosso corpo é o mundo que esses seres têm para evoluir, para crescer. E essa ligação, igual ele falou lá atrás, é física e espiritual. É física e espiritual. Isso ocorre não porque Deus castigou ou puniu alguém, mas porque o próprio homem buscou esse caminho, muitas vezes por meio de seus próprios pensamentos. Né? A gente sabe que na lei de Deus não existe castigo nem punição. O que existe são consequências. Né? Por isso a lei é de causa e efeito. Deus criou essas leis porque sabia que a gente ia errar. Porque se Deus nos criasse espíritos perfeitos, Ele não precisaria criar suas leis. Mas como Ele sabe que a gente vai errar, Ele criou essas leis deles. E as leis de Deus não são leis punitivas, são leis educativas. Né? E a consequência dos meus atos que vai gerar determinados, igual coloca aí, né, que as pessoas falam, Deus castigou. Esse castigo não é, são consequências dos meus atos que vão gerar o meu sofrimento. Então esse aí é Isoldinho Rezende, tá, gente? Pelo espírito de Ernesto. Está no livro Evolução Compartilhada. Então, para mim, isso clareou. Né, por que Jesus nos ama, né, o pastorino me deu essa clareza, né, e as coisas parecem que vão acontecendo, vão chegando, né, você vai buscando e vai chegando, né, me chegou o pastorino, depois me chegou esse texto, depois de alguns anos me chega esse texto, eu achei fantástico isso, gente, né, a gente ter essa consciência, né, não só no trato, no cuidado com o nosso corpo físico, né, com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente come ou bebe, mas também no trato, né, com as nossas células. E tem um outro livro que eu não lembro, que nesse livro ele fala, converse com as suas células. Se você está sentindo algum problema físico, alguma dor, converse com elas, oriente elas a fazer determinados... E ele fala isso no livro. E tem muito sentido isso, gente. Tem muito sentido isso. O Décio, no livro da alma ao corpo físico, ele fala que mesmo aquelas células que têm aquele automatismo, né? Ele tem um sistema autônomo, né? Então, todas elas são comandadas pelo nosso pensamento. O nosso pensamento. E você for analisar... Aí, ó, pronto, você está falando aí. O Décio fala isso da alma ao corpo físico. Ele é médico, espírita e médium, esse livro é fantástico. Nós estudamos esse livro 2 anos antes de começar o tratamento espiritual lá no Mensageiro. E aí ele fala isso, que quem comanda as nossas células é o nosso pensamento. É o nosso pensamento. Sobre a nossa ordem. Então, vai ver, foi aí que eu li, que eu não estou lembrando. E é interessante que se for analisar, a célula que compõe o nosso fígado é a mesma do pulmão. Então, elas se transformam em órgãos diferentes, elas se aglomeram, se transformam em órgãos diferentes, em coisas diferentes, mas o princípio da célula é o mesmo. É o mesmo. Elas vão formando ali o nosso organismo como um todo, né? E hoje tem um documentário
documentário, aquele documentário, né, que chama O Corpo, mostra que o nosso corpo, os órgãos, eles comunicam entre eles. Entre eles. Tá? Mesmo alguns até sem passar pelo cérebro, eles entram em contato. Quando... O coração e o rim se comunicam, têm uma comunicação direta um com o outro, sabe? Por isso a importância de manter os pensamentos positivos. É como se fosse um sistema energético. Energético. Se dá choque no local, ou seja, acabou a luz ou parou de funcionar, automaticamente outra parte do corpo vai entender que precisa de renovar esse sistema, né? De ajudar começar esse ciclo de novo. Né? Com certeza, com certeza. Então, gente, o espírito, né, ele passa por várias reencarnações progressivas. Por que reencarnações progressivas? Porque nós somos seres perfectíveis. Deus não cria nada perfeito, mas cria seres perfectíveis que, ao passar das suas existências, nós vamos evoluindo e caminhando para a perfeição. Né? Então, por isso que Deus não cria nada perfeito, né? Porque é o mérito de cada um, na sua caminhada, evoluir, crescer espiritualmente. Né? Então, e a gente vai manter a nossa individualidade antes de reencarnar e depois que desencarnar também. A gente mantém a nossa personalidade, a gente não perde. Né? Aproveitando essa fala sua, ele cria todo mundo simples e ignorante. E dá as mesmas oportunidades para todos. Para todos. E aí daí para frente é com a gente. É com a gente, né? Então aí a gente vai até alcançar a perfeição e tornando aí um espírito puro, né? Aí na questão 170 fala para nós assim, o que torna o espírito depois da sua última encarnação? Né? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Né? Então o espírito depois da sua última encarnação torna espírito puro, mas vai tornar um espírito puro o quê? Bebê, neném. Porque existem espíritos puros mais evoluídos que ele, está nessa categoria. Né? Nós, no caso aqui, nós somos espíritos de provas e expiações, o quê? Velho, né? Aposentado, nós estamos aposentando a nossa história de espíritos, né? De mundo de provas e expiações, entrando bebê no mundo regenerado, porque já tem mundos regenerados que esses espíritos já estão velhos, entrando para o mundo ditoso. Lembrando que você falou de última encarnação, última necessidade de encarnação. Necessidade de reencarnação. Por isso que Jesus fala lá do João Batista, né? Lá no Evangelho, João Batista não é profeta, João Batista é mais do que o profeta, João Batista é um mensageiro. Por quê? Porque o mensageiro é aquele que vem em missão trazer a mensagem de Deus. Tanto que Jesus fala, né? Dos nascidos do ventre de mulher, João Batista é o maior de todos, mas no plano espiritual, o menor lá é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista tinha acabado de ser promovido a espírito puro ali naquela situação. Ele não tinha mais, quando ele fala dos nascidos do ventre de mulher, ele não tinha mais a necessidade de reencarnar. Então todos aqueles que tinham a necessidade de reencarnar no planeta, naquela época, João Batista era o maior. Porque já não precisava mais, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então ele tinha evoluído, mas tinha acabado, né, de se tornar aquela categoria de espíritos. E o Santo Agostinho ele fala para nós, lá na Revista Espírita, que quando o espírito chega na condição de Cristo, ele não erra mais, nem quando encarnado. Olha que interessante. Então o espírito chegou na condição de Cristo. Aí ainda fala, depois que chega nessa condição de Cristo, começa uma nova jornada para ele. Como quando o espírito chega na condição de espírito puro, começa uma nova jornada para ele também. Até chegar na condição de Cristo. E quando ele chega nessa condição de Cristo, ele não erra mais nem quando encarnado. Né? Aí dá para a gente tirar uma conclusão. Se o Cristo não erra mais nem quando encarnado, o espírito puro ainda, quando encarnado, ele pode dar uma escorregada. Tanto que Alcione, né, do lado que nós falamos no livro Renúncia, que é um espírito puro, né, um espírito puro, Sirius é um planeta de espíritos puros, quando ela vai reencarnar, o mentor fala com ela, Alcione, não vai, tenta mudar a ideia dela, não vai, porque muitos que partiram daqui se complicaram lá embaixo.
E eram espíritos puros, tá? Então o espírito puro ainda pode dar uma escorregada ainda. Então a evolução espiritual, gente, é sempre uma expansão da nossa consciência, né? De maior liberdade, de maior livre-arbítrio. Porque quanto mais eu tenho conhecimento, quanto eu mais evoluo espiritualmente, maior é meu livre-arbítrio, maior é meu campo de atuação. A gente só aumenta a nossa liberdade de atuação quanto mais a gente conhece, quanto a gente mais evolui espiritualmente falando, né? Então aí a gente vai saber quando a gente é um espírito que evoluiu, quando, né, a nossa evolução for mais potente, a nossa luz foi mais potente do que o nosso ego, do que o nosso orgulho, do que a nossa vaidade. Não dá para vocês verem aqui, né, a gente vai falar uma coisa aqui também que é polêmica, depois eu vou falar de uma outra coisa que é meio polêmica também no meio espírita, que foi seu Honório que falou para a gente nessa palestra. E seu Honório vocês conhecem, né? Não, explica para eles quem é seu Honório. Seu Honório foi, como é que eu posso falar? Seu Honório foi começar, ele começou humildinho no Brasil, né? É o concurso da doutrina espírita aqui em Minas Gerais, tirando o Chico, né? Chico o concurso é o Chico, mas ele é o top, né, do espiritismo aqui em Minas Gerais, é o seu Honório, né? Uma pessoa muito respeitada. E aqui vocês não estão vendo, eu coloquei aqui a evolução do homem aqui, desde o Australopiteco até o Homo sapiens, né? Que vocês já viram aquela escadinha na internet, né? É o seguinte, então o homem chegou aqui na Terra por volta de 200 a 300 mil anos atrás. Tá? Então, esses espíritos, para a gente chegar nesse corpo que a gente tem hoje, né, apareceu o Homo sapiens de 200 a 300 mil anos atrás. E o Homo australopiteco, pela ciência, de 2 milhões a 4 milhões de anos atrás. Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, quer dizer, nós nascemos há 1 segundo atrás, que é tão pouco tempo, né, de um homem na Terra, o Homo sapiens. E então essa escala tem essa escala evolutiva. Então esses que chegaram a 300 mil anos atrás aí, gente, são espíritos realmente aqueles voltados ao mal mesmo, aqueles bravos, né? Aqueles que o pessoal que estão lá nos abismos mesmo, que vão para esses que não dá mais para reencarnar aqui, que vão para lá 300 mil anos. Tanto que o pessoal de Capela chegou aqui entre 12 a 15 mil anos atrás, né? O pessoal de Capela, no nosso planeta Terra. Se a gente pegar lá o livro A Caminho da Luz, a gente vai ver que esse agrupamento chegou de 12 a 15 mil anos atrás. Mas tem espírito que chegou a 50, 100, a 300 mil anos, e o senhor Honório explica isso para nós lá, para dar forma ao corpo. E eu conversei até com Samuel, da Adri, né, sobre essas coisas que o senhor Honório falou, e ele falou, não, é isso mesmo que ele falou. Aí, e aqui a ciência, o Darwin, ele fala que a gente evoluiu a partir do macaco, né? A partir do macaco ali o homem teve a sua evolução. Só que da passagem do macaco para o homem, não existe esse elo na Terra. Eles não encontraram, existe essa lacuna vaga. Eles não encontraram isso. Né? Não encontraram isso, esse vácuo. Por que eles não encontraram? Porque não se deu essa passagem na Terra. Não se deu. Então, quando a gente vai lá na Revista Espírita, falando de Júpiter, o espírito de... Eu esqueci o nome dele. É um nome diferente. Aí Kardec pergunta, mas aí em Júpiter existe animais? Ele fala, existe animais aqui em Júpiter. Mas existe animais em Júpiter? Ele fala, existe, Júpiter também é um planeta de espíritos puros. É puros, mas Sirius tem uma pureza maior do que Júpiter, está acima de Júpiter. Porque Júpiter é como se fosse uma universidade para ir para Sirius. Né? Tá isso no livro lá, alguns aspectos de vidas em Júpiter. Então o Kardec pergunta lá assim, mas tem animais? Aí tem. Mas como é que esses animais? Não é como os animais da Terra, não. Mas você tem como dar uma ideia desses animais que existem em Júpiter? Ele vai e fala assim,
Os animais aqui que tem aqui em Júpiter é como se fosse aí os faunos da mitologia. Vocês conhecem os faunos da mitologia? São aqueles que são metade homem e metade animal. Aí vocês já assistiram Nárnia? Ele não tem aqueles que são, então é aquilo. Ele falou que ali é a passagem do animal para o hominal. Tá lá na Revista Espírita, tá, gente? Tá lá na Revista Espírita. Então essa passagem do animal para o hominal não se deu aqui no planeta Terra. Então dá no planeta. E eles falam lá que esses animais lá que executam serviços pesados de lá. Né? O que é o serviço pesado em Júpiter? Para saber. Vai saber. Né? Aí essa passagem se dá lá. Então quando ele passa, né, do animal, acaba com a parte animal do homem, né, que vira aqui o australopiteco, eu imagino que seja isso, tá, gente? Não é que tá lá, não. Isso aí já é confabulação minha. Aí você vai viajando nessas histórias. Ele vem para o planeta Terra, que chega aqui no australopiteco. Uma vez assisti um filme que uma mulher tinha acabado de dar à luz a uma criança. E um cientista percebeu que essa mulher tinha desencarnado no parto e a criança quase desencarnou. Aí ele fez dessa criança isso aí, uma composição de animal no filme, é com ser. É interessante. Então essa passagem do animal para o hominal não se deu no planeta Terra. E o senhor Honório, nessa palestra, que eu perguntei para o Samuel me confirmou que é isso mesmo. Ele fala assim, eu falei isso, você imagina isso há mais de 20 anos atrás, 30, sei lá. O senhor Honório fala para a gente assim, que existem planetas no universo que sua evolução deu a partir dos répteis. Aí eu perguntei para o Samuel falou, é isso mesmo. Aí eu comecei a aprofundar em outras coisas que eu não vou falar aqui. Né? Ele falou, realmente é isso mesmo. Então, e tem um livro, eu não sei se é da codificação kardeciana, o Pentateuco kardeciano, ou se é de um outro livro que eu li, que fala que das raças escolhidas, das raças que habitam o universo, a humana foi escolhida para habitar a Terra. Porque não existe só a raça humana, existem outras raças. Né? Existem outras raças. Tanto que a mãe de Chico foi em Saturno, no livro Cartas de uma Morta, vocês podem ler. Quando ela viu os seres que habitavam Júpiter, ela achou Júpiter não, Saturno, e olha que eram seres angelicais. Achou seres feios, horrorosos. Que a base de evolução deles foram outro. Eram seres alados, que emitiam uma luz, que eles batiam a asa e compunham-se as mais lindas melodias, só o bater das asas delas. Mas ela achou feio. Outro, para a gente ver esse aqui, outro livro, chama-se A História de um Sonho, de Dr. Bezerra de Menezes, quando o Dr. Bezerra de Menezes era encarnado ainda no planeta Terra. Ele escreveu esse livro chamado A História de um Sonho. Leiam, é maravilhoso. Dá para baixar PDF na internet. Leiam, maravilhoso. Eu não vou dar spoiler, vou só falar o seguinte. Quem já assistiu o filme Planeta dos Macacos, aquele dos anos 60, 70, o mais antigo? Vocês assistiram? Já assistiu? Aí vocês vão saber da onde aquele diretor, quem escreveu aquela história, tirou tirou a ideia desse filme. Então leia um livro, A História de um Sonho. Aí que vocês vão saber. É aquilo ali do filme. Aí você pega, o livro foi escrito em 1870 por Dr. Bezerra de Menezes. Quando encarnado ainda na Terra. Tá? Alguma pergunta, gente? Tá meio estranho esse papo? Mas não é uma coisa que não se fala em reuniões, nos centros espíritas, né? Nós temos que olhar essa questão da evolução mais pelo ângulo espiritual. Espiritual. Para que
o físico ele é uma ferramenta para a gente evoluir espiritualmente. Então, quando você olha pelo âmbito espiritual, essa questão nós somos células de Jesus, seria células espirituais. Células espirituais. Ligação, agora eu falo, ligação material e espiritual. Exato, que é isso que se materializou na Terra. Geraldinho conta que Chico falou para ele que Jesus ele é governador de 5 orbes, não só a Terra. Então tem mais, acho que mais 2 mais atrasados que a Terra está no meio e tem mais 2 adiantados. Sírios, um das capelas. O próprio Jesus fala, né, lá no Evangelho para nós, dando esse, que ele fala assim, olha gente, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco e eu tenho que voltar para lá. Isso. Então, quer dizer, ovelhas que não são desse aprisco, o que é? O que é o aprisco? Que é o planeta Terra. Então, é outros mundos. Então, esses 5 mundos, eles fazem intercâmbio de espíritos. Tem espíritos que não estão mais preparados para encarnar aqui na Terra, mas que precisam de encarnar num mundo onde a filosofia de vida é coordenada por Jesus também, num mundo mais atrasado. Mas Jesus está ali no leito daquele mundo, né? É o que o Márcio falou dessa questão de hominal, né? Então, esses 5 mundos também são homens, são hominais que reencarnam ali. Tá? Então, aí também Chico teve contato com seres de outros planetas, que Chico perguntou para eles, assim, em relação ao que eles pensavam em relação ao nosso Cristo. Não sei se você já viu. Já. Estou vendo um documentário recente agora aí, que esses seres viraram para ele e falaram assim, olha, nós respeitamos muito porque é uma condição que poucos chegam, mas existem outros Cristos no universo que comandam outros mundos também. Então, porque Jesus é o Cristo planetário, né? Porque igual o Chico fala, tem um livro, eu tenho ele baixado aqui, ó. O Chico fala o Chico fala assim, que com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Cristo do sistema solar tem uma capacidade criativa maior que a de Jesus. É lógico, ele é um espírito mais evoluído. Esse é o espírito mais evoluído, né? E aí tem o Cristo do sistema solar, tem o Cristo da nossa galáxia, o Cristo da nebulosa, é o Cristo do universo. Quer dizer, é tudo bem organizado, é tudo evolução, né? Tudo evolução. E lá na Cabala judaica, né, e também tem o livro Zohar, e nesse livro Zohar, ele fala para nós que todas as almas, você vê, gente, judaísmo, todas as almas são submetidas às provas de transmigração, né, que você falou. E o livro Zohar é o livro mais importante da Cabala, tá? O livro mais importante da Cabala. E lá na Cabala fala que são os renascimentos que permitem os homens se purificar. Quer dizer, são as reencarnações que permitem os homens se purificar, né, de evoluir, de crescer. Então a gente vê que, né, que até nas outras religiões falam sobre isso, né? E como centelhas divinas, né, a centelha divina ela precisa de um corpo físico, né, para suas aquisições de experiência, né? Para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer, né? Então, durante a nossa existência, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai absorvendo conhecimento, e a partir desse processo de reencarnação que o ser humano aí consegue realmente aí desenvolver as suas capacidades intelectuais, suas capacidades emocionais, né? Tal como o homem vai desenvolver a linguagem, o homem vai desenvolver o pensamento, a memória, né, a capacidade de compreensão, de percepção, etc. Então a reencarnação vai fornecer isso tudo aí para nós. Lembrando que a lei é única, né? Ela é universal. É universal, é universal. Essa lei divina ela é válida em qualquer planeta do universo. Né? E lá na questão 132, qual que é o objetivo da reencarnação? Aí fala para nós, Deus impõe a reencarnação para levar-nos à perfeição. Então a reencarnação é o meio da gente chegar para a perfeição, para evoluir, né? Então o objetivo da reencarnação é o nosso despertamento espiritual, né? O nosso crescimento espiritual, né? Porque tudo, gente, que vem de Deus nos conduz a valores imortais na nossa vida, né? A nossa existência vai nos conduzir a valores imortais.
como a perfeição, né? E a gente está aqui na nossa reencarnação para a gente ter que fazer o que a gente tem que fazer. Não temos que passar para o outro, empurrar com a barriga. Nós temos que cumprir os nossos deveres aqui, né? Então, todos os seres criados por Deus, gente, passam pelos mesmos processos de evolução, todos. Então, o ponto de saída e o ponto de chegada é o mesmo para todos os espíritos, não existe outro. A diferença que a gente encontra é de alma para alma, né? É a idade de cada ser. Deus criou espíritos ontem, está criando hoje, como criou há milhões de anos atrás, ou bilhões de anos atrás que nós fomos criados. Não é como Deus está criando espírito hoje, está nascendo, Deus está criando espírito hoje. Então a diferença é só essa, só a idade. Qual que é a diferença de Jesus para nós? É a idade. Ele foi criado antes, né? Evoluiu, cresceu, e nós estamos nessa mesma caminhada, nessa mesma toada. Então o ponto de saída e de chegada para todos os espíritos é o mesmo. Então a reencarnação nos favorece esse crescimento espiritual mais rápido. E quando Jesus fala lá no Evangelho para nós, a casa do meu pai, há várias moradas, se não fosse assim não teria dito, Jesus está falando para nós, gente, que em todo o universo existe esse processo de transmigração, reencarnação, de evolução, né? Então todos os espíritos em todos os orbes estão caminhando para a perfeição. Então, e o progresso físico nós vamos adquirir aqui nas nossas vivências, né? E o progresso íntimo a gente vai adquirir, né, na intimidade de cada um. Na intimidade de cada um. Então, pelo progresso externo aqui, a gente vai dominar, né? A gente vai dominar aqui o nosso ambiente. E pelo progresso interno, a gente vai adquirir virtudes, né? Tais como a bondade, a caridade, o amor, a humildade, a tolerância, a sinceridade. Então, isso que a reencarnação, as nossas vivências, né, vai fornecer para a gente. E sem essas virtudes, a gente não consegue evoluir. Sem ser humilde, sem ser paciente, tolerante, a gente não consegue evoluir. E a reencarnação, a vivência no plano físico vai nos fornecer isso aí. E é interessante essa questão da evolução espiritual, mas você dizer assim que uma pessoa é mais evoluída que a outra, fulano é muito evoluído. Às vezes alguém passa essa impressão para a gente, né? Mas a gente tem que observar o seguinte, que às vezes aquela pessoa que a gente acha que é muito evoluído, ela é evoluída só em determinada área. Mas falta algo nela em outra área de evolução. O que eu quero dizer é que se estamos aqui no planeta Terra, nós estamos na mesma faixa mesmo de nível. Evolução. A mesma faixa de evolução. Só que uns se destacam mais em algumas áreas que outros. É o que você falou no início. Por isso que a gente vive em grupo. Porque às vezes você é mais evoluído que eu na área do comportamento social. Então você tem essa questão mais apurada, evolutivamente falando. E eu não. Então, você evolui em outra área, e as coisas se complementam. Eu observar em você alguns comportamentos que eu posso trazer como exemplo para eu evoluir também naquela área. E da mesma forma, eu com você, vou olhar... Então, por isso que a gente tem que observar quem está do nosso lado de forma assim... Boa colocação. Bem tranquila, porque não existe ninguém melhor que o outro. Só que algumas pessoas se destacam em algumas áreas, outras em outras, e aí um complementa o outro, né? Você falou que a gente, né, tem que viver em comunidade por causa disso. Com certeza, bem lembrado. Não evoluir sozinho, até para morrer, a gente precisa de 4 para carregar o caixão, a gente não vai dormir sozinho. Não vai. Ninguém vai andando sozinho. Ninguém vai andando sozinho. Na questão 175 do livro, pergunta lá, não seria mais feliz permanecendo o espírito não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Aí eu respondo, não, estacionar-se-ia e quer caminhar para Deus. E depois tem no livro lá, A Terra e o Semeador, também faz a mesma pergunta para o Chico, né? Mas o espírito não evolui, o espírito para evoluir precisa reencarnar, tal. Aí o Chico responde, né? E eu já vi, gente, pessoas da doutrina espírita falando, o espírito só se evolui reencarnado. Vocês acham que só evolui reencarnado? Não. Eu ainda falei para essa pessoa, falei, olha, por isso que André Luiz escreveu Evolução em Dois Mundos.
Você evolui no plano espiritual, mas também evolui, né, quando encarnado. O André... Essa evolução no plano espiritual é a nível de conhecimento. A pessoa vai para o plano espiritual, adquire conhecimento, evolui nesse sentido de aprender. De aprender. Mas precisa vir para cá para colocar em prática. Para colocar em prática, é isso aí. Não adianta nada. Se não colocar em prática. Então, por isso que a evolução em dois mundos. Aí colocou em prática aqui no campo físico, aí você. Aí vai, na verdade, você vai se testar o que você aprendeu. Você vai colocar na prática aquilo que você aprendeu. Né? Se você tomar a bomba de novo, você não evolui. É uma combinação. Né? Então a gente evolui no plano espiritual, sim. Só que aqui a gente vai chegar no planeta Terra e vai colocar em prática. Tá? A gente vai colocar em prática. E então essa questão fala, a gente não evolui, senhor. Se você pega André Luiz quando ele chegou e quando ele saiu do nosso lar, porque já está reencarnado, né? Ele evoluiu bastante, muito. Não foi pouco não. Né? Então a gente evolui também no plano espiritual e aqui pratica. É a mesma coisa. Eu sei tudo sobre natação, sei toda a teoria sobre natação, conheço de todo quanto é for de natação. Aí me joga na piscina, não tem a prática de natação, o que vai adiantar o meu conhecimento? Não vai adiantar nada. Então eu vou agora, não, você sabe tudo, teoria, agora você vai praticar. Pratica lá que você vai reforçar mais essa teoria em você. E então, gente, eu vou só para a gente fechar aqui, já está na hora, né? Sede vós, pois, perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, quando Jesus fala, sede vós perfeito, né? Jesus fala, vosso Pai, meu Pai e nosso Pai. Quando ele fala meu Pai, é a percepção que Jesus tem de Deus. Meu Pai, né? É a percepção que ele tem de Deus. É a meta de evolução de Jesus. Quando ele fala nosso Pai, é o conhecimento que nós temos conjunto de Deus. Quando ele fala vosso Pai, é a percepção do conhecimento que você tem íntima de Deus. Então Jesus está falando para nós, seja perfeito como vosso Pai é perfeito. E no Livro dos Espíritos fala para nós, né, eu já trago essa concepção de Deus na minha vida, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né, que Ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente bom e justo. Então, quando Jesus falou, seja perfeito como vosso Pai, Ele está nos dizendo o seguinte, né, que Deus, né, que a sua meta de perfeição é aquilo que você está conseguindo conceber de Deus. Então, antes da doutrina espírita, a minha concepção de Deus era outra, a minha meta era uma. Quando eu entrei na doutrina espírita, a minha meta passou a ser outra, porque a concepção que eu tenho de Deus aumentou. A visão que eu tenho de Deus aumentou, né? Então quando Jesus coloca que nossa meta de evolução é Deus, é porque nós vamos evoluir sempre. A evolução nunca vai acabar, porque a evolução de Jesus é uma evolução limitada. A evolução de Deus é uma evolução ilimitada. Então, por isso que Jesus coloca a nossa meta de evolução seja a meta Deus, não dele. Ele poderia ter colocado, seja evoluído como eu. Para mim já estava de bom tamanho, não precisava mais do que isso. Sim, na hora de chegar nele, ele vai querer mais. Vai querer mais. Então, por isso que ele coloca, a condição de Jesus é uma evolução